Boa tarde, aqui quem vos fala é o pastor Bernardo Passos. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre doutrina do Espírito Santo. Quero dizer para vocês nesta oportunidade que a Bíblia ela atribui designações pessoais à pessoa do Espírito Santo. Ao examinarmos a palavra de Deus, que está aqui, nós vamos ver pronomes pessoais são atribuídos à pessoa do Espírito Santo. Exemplo, atribuído por Jesus em João capítulo 14, versículo de número 15. João 14, 15, Jesus atribui o Espírito Santo como consolador. Quer ver? Versículo 15 do capítulo 14 diz assim: se me amais e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador para que fique convosco para sempre. Até o versículo 16. Então, Jesus atribui o Espírito Santo consolador. Atribuído também pelo Espírito Santo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 até o 21 diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido e ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, vossa fé, esperança, estivesse em Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos ver também aqui em Atos capítulo 13, versículo 2, apartai-me, o Espírito Santo aqui falando para separar a Barnabé, para a obra. E aqui atribuído também pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Então, há um desenvolvimento de relacionamento pessoal com o Espírito Santo e nós. Nós temos que ter esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo. A importância de conhecer o Espírito Santo e de aprofundarmos nosso relacionamento com ele à medida que o conhecermmos. Devemos buscar agradá-lo e obedecê-lo. A Bíblia diz que não basta você ser ouvinte da palavra, mas você tem que ser praticante. Quando você aprofunda o relacionamento com o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele é um ser emotivo e tem vontade. Nosso alvo é amá-lo, ser sensível à sua vontade e buscar agradá-lo ao invés de agradar a nós mesmos. Porque há uma luta constante, uma batalha da carne contra o espírito. A sua carne, a minha carne, ela se inclina, ela tem tendência a fazer as coisas que desagradam a Deus. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Livro de Romanos, você vai ver, no livro de Romanos, capítulo 8, Paulo dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei fazer ou contra a natureza do pecado, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, na semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Assim que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele nos revestiu, amados irmãos, com os seus dons, para nós sermos testemunhas vibrantes de Cristo. O que significa, a significância do nosso relacionamento com Ele? O relacionamento é mais importante do que a experiência. E você só pode desenvolver um relacionamento mais significativo com Ele se conhecer melhor. E isto implica em privilégio e responsabilidade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, 3,18 diz assim, 3,18 diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, alguns têm as experiências espirituais como um fim em si mesmo, mas quando se conhece o Espírito Santo, as experiências passam a ser consequências de um relacionamento natural com Ele, e que cada dia se aprofunda mais e mais. Veja aí, Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Efésios 5, 18. Vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais experiência você vai tendo, com esse Consolador que Jesus fala no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Então, o principal é viver para agradá-lo e cumprir a sua vontade. O Espírito Santo, irmãos, volto a dizer, é uma pessoa. Ele ouve. Abra aí João, Evangelho segundo escreveu João 16, capítulo 16, versículo de número 13. Olha o que diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele ouve, o Espírito Santo, ele ensina. Olha aí, Lucas
Lucas capítulo Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo de número 17. Lucas 12, 17 diz assim: E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha aí, ele revela. 12, 17, ele ensina, né? Ele ensina. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aí o Espírito Santo vai e ensina. Fala para ele assim, ó: Mas Deus disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então ele ensina, ele também ele testifica, Romanos 8,16, ele proíbe, Atos 16, 6 ao 7, ele fala, Atos 10, 19, ele revela, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, ele chama, Atos capítulo 13, versículo 2, ele convence, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Ele administra, Atos, capítulo 20, versículo 28. Ele entristece. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele pode ser resistido. Atos, capítulo 7, versículo 51. Podemos pecar contra ele. Mateus, capítulo 12, versículo número 31. Ele ilumina o entendimento, clareia a razão, desperta a consciência, cria sentimento da necessidade e gera desejo santo, fortifica a vontade, vitaliza a fé e auxilia a crer na salvação. Olha como o Espírito Santo é importante na nossa vida. E como é importante você que está me ouvindo hoje manter esse relacionamento com o Senhor. Porque Ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é um membro da deidade ou da trindade. Ele é coigual com Deus Pai e com Deus Filho, ou a trindade. Há um só Deus nas três pessoas divinas, distintas, coeternas, coiguais, que agem em perfeita união e cooperação. Tudo que eu estou trazendo para você mostra para nós que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para operar através do corpo de Cristo, que é a igreja. Veremos que ele anseia, ministra em nossas vidas, conformando-nos, ou seja, conformando-nos à imagem do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Ele nunca atrai atenção para si mesmo, mas sempre nos aponta para o Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E habilitando-nos os nossos corações, dos que recebem Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo é nosso Consolador, ele é o nosso guia e é o nosso companheiro. Há muitas evidências bíblicas que nos revelam que o Espírito Santo está
associado com os demais membros da deidade, como a pessoa distinta e divina, porém, no mesmo nível que o Pai e o Filho, e em união perfeita com eles. Atos, capítulo de número 5, versículo 3 ao 4, Mateus, capítulo 10, versículo 20 e Romanos, capítulo 8, versículo de número 9. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É como se fosse uma pirâmide. O Pai na ponta da pirâmide, o Filho à esquerda, o Espírito Santo à direita. Ok? Então, é a base. Pai, Filho e Espírito Santo. Na forma batismal, Jesus ele deixa lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20, Jesus disse nos nomes da evidência em prol da unidade da Trindade. Ele diz: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo de todo mundo, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, este texto não só associa a pessoa do Espírito Santo com o Pai e com o Filho, como também no ministério, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Então, outras evidências bíblicas podemos citar aqui, Mateus, capítulo de número 3, versículo 13 ao 17, Lucas 3, 21 ao 22, Lucas 4, 14 ao 21, Isaías 61, 1, 2, porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me enviou a pregar os quebrantados de coração e os contritos de espírito. Então, você vê as evidências bíblicas falando do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 ao 26, você vai ver: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está falando no plural. E aí a gente aprende aqui alguns atributos divinos. O Espírito Santo ele possui atributos que são próprios de Deus. As Escrituras nos ensinam que somente Deus é a fonte, irmão. Somente Deus é a fonte e doador da vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. E João capítulo 6, versículo 63. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, 1 Pedro 3, 8. Depois você lê esses versículos. Então você vai ver alguns atributos ao Espírito Santo que são próprios do próprio Deus, como santidade, né? Romanos 1, 4. Vamos ler. Romanos 1, 4. Romanos 1, 4. Você vai ver a santidade de Deus. Romanos 1, 4. O qual foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos. Santidade atribuída ao Espírito Santo. Isaías capítulo 6, versículo de número 3 também, olha só. Isaías 6, 3. Isaías 6, 3. Isaías 6, 3 diz assim. Isaías 6, 3 diz assim. E uns aos outros clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santidade ao Senhor.
Apocalipse capítulo 4, versículo de número 8. Apocalipse 4, versículo 8, diz assim, vamos ler. Apocalipse 4, versículo 8. 4, 8 diz assim, vamos lá. E as 4 criaturas tinha cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e o que há de vir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eternidade, amado irmão. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14. Você vai ver eternidade atribuída ao Espírito Santo. 9:14 diz assim: quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus. Eternidade. Também podemos ver em Colossenses, capítulo 1, versículo de número Colossenses 1:15 ao 16. Colossenses 1:15, 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Nós somos seres criados, nós fomos seres criados por Deus, amados irmãos. Nós vemos também outro atributo divino que pertence a Deus, que está no Espírito Santo, a soberania. João, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. 3:8 diz assim: soberania de Deus. 8, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 diz assim: e o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Olha aí, amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. Nós vamos ver a soberania de Deus aí também. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente como Ele quer. Soberania. Atos capítulo 13, versículo 2, também nós vamos ver a soberania de Deus. Soberano significa poder supremo. Deus é o poderoso supremo. Amém, irmãos? Onipresença, Salmo 139, versículo 7 ao 9. João capítulo 14, versículo 16 ao 17. E João 16, versículo 13. Nós vamos ver a onipresença de Deus. Onisciência, 139, versículo 1 ao 3. 1 Coríntios 2, 9 ao 11. Nada lhe é oculto, sabe todas as coisas. Onipotência,
Lucas 1, 35, Marcos capítulo 10, versículo 27, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, Miqueias capítulo 3, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para ser testemunha em Samaria, Judéia, Jerusalém primeiro, Samaria, Judéia e depois até os confins, ou seja, o Espírito Santo, ele tem poder, aleluia, para ministrar no nosso coração, para que nós possamos pregar o Evangelho em qualquer parte do mundo. Declarações divinas, ou declarações divinas em relação ao Espírito Santo. Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 30, 1 Pedro 1, 2 Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 20 ao 21, Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 4, Pedro ensina que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. E Paulo também faz algumas declarações no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, pode ler depois, 2 Coríntios também, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Suficiência divina do Espírito Santo, amados irmãos, ele é suficiente, poderoso para realizar todos os propósitos divinos na nossa vida. O Espírito Santo, ele é suficiente para realizar tudo aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Ele ortoga a vida espiritual. João capítulo 3, versículo 5 ao 6, 2 Coríntios 3, 6, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 6 ao 63, aliás, capítulo 6, versículo 63, melhor dizendo, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Para isso, temos que nascer do Espírito e receber a vida de Deus. Sem a vida espiritual, nunca se pode fazer as coisas que agradam a Deus. Amém, irmãos? Se você não tiver uma vida espiritual alicerçada com o Espírito Santo, você nunca vai poder agradar a Deus. Encontro isso aí, essa parte, no livro do Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, leia comigo e você vai ver o que Deus vai falar ao seu coração. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você não tem uma vida espiritual através do Espírito Santo, relacionamento, você não consegue agradar a Deus. Romanos 8, 27 também está escrito algo da parte do Senhor. Romanos 8, 27. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 8, versículo 27. Mas ele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus, ele que intercede por nós. Amém, irmãos? Então, nós, sem termos uma vida espiritual, nunca poderemos agradar ao Senhor. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Ele nutre. É como se fosse um alimento, o teu corpo precisa do alimento sólido, né, para se manter de pé. Espiritualmente falando, você precisa do alimento espiritual. Você precisa do Espírito Santo nutrindo você de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, diz assim, Hebreus 12, 14, olha só o que Hebreus 12, 14 diz. 12, 14 diz assim:
Meus irmãos, que aproveita alguém... Eita, fui para Tiago. 12:14. Agora sim, 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Versículo 15. Cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ele muitos sejam contaminados. A raiz de amargura. Quantas pessoas amarguradas na igreja? Quantas pessoas amarguradas na casa de Deus, irmão? Quantos irmãos não falando um com o outro, deixando a raiz de amargura entrar? Deixa que o Espírito Santo trate o teu coração nessa oportunidade. Ore, se aproxime de Deus. Sem santificação, segui a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta você tentar viver uma vida paralela ao Espírito Santo. Você corre o risco de perder a sua salvação. Ok? Também em Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 9, 2 Coríntios capítulo 7, 1, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 15. Ele reveste o crente de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, para testemunhar. Ele te reveste de poder. Quando você sobe monte, quando você ora, quando você vai buscar a força de Deus, é para você conseguir ser testemunha. Amém? E é o Espírito Santo que Deus que te dá poder para você ser testemunha, para você ser um vencedor. 1 de João, capítulo 5, versículo 4 ao 5, para você ser vencedor. 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 12, versículo 4 ao 11, ele chama você para o serviço, chama você para ser obreiro, né? Para trabalhar para o Senhor. 1 de João, capítulo 4, de 1 ao 4, para discernir os espíritos e vencê-los, porque há muitos falsos profetas. Então, irmão, você que gosta de ficar buscando revelações, não existe maior revelação do que a que está dentro da palavra de Deus, ok? Seja um crente maduro, seja um crente fortalecido, aprendendo a palavra do Senhor, porque ela é como escudo para a tua vida. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quem aprende a palavra de Deus, como Deus falou para Josué: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Meu servo Moisés é morto, mas eu vou fazer você herdar a terra que eu prometi ao meu servo Moisés. Então somente medite nessa lei dia e de noite, para teres cuidado de fazer conforme tudo está escrito nela, porque você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Você quer ser bem-sucedido? Quer? Medite na palavra do Senhor. Ore, busque, consagre a tua vida diante do Senhor Jesus. Também, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 6, de 4 ao 10, para vencer o medo, ansiedade, provações. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 e 27, ele veio para ser nosso protetor, nosso ajudador, ele provê companheirismo, né? Deus enviou o Espírito Santo para ser nosso consolador e guia. Nunca precisamos nos sentir sós, ele estará sempre presente. Pergunta: tenho permitido que o Espírito Santo ortogue a vida espiritual como companheiro e guia, operando na minha vida para aperfeiçoar a santidade, conformando-me
à imagem de Cristo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor, que esta mensagem reflita no coração desse ouvinte e que ele possa, Senhor, buscar a cada dia relacionamento contínuo contigo, porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Louvo a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa este ouvinte em nome de Jesus. Depois nós continuaremos em outro bloco. Deus abençoe.